Está bem, né? Vou ler aqui alguns versículos aqui do capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus falando aqui, né? Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e estava água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho um homem que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito, não te é permitido levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Amém. Essa passagem aqui de João, ela é conhecidíssima. Ela não é mais conhecida que o Salmo 23 não, mas ela é conhecidíssima. Ela não é mais conhecida que João 3,16 não, mas todo mundo sabe a história do tanque de Betesda. O que cogita ao redor dessa narrativa de João, essa figura desse tanque. O tanque existia? Evidentemente existia. Esse tanque era um tanque bem grande, tinha uma espécie de uma piscina, tinha 5 alpendres, e todos, como o próprio texto diz, ficava rodeado de gente enferma. Era gente aleijada, era gente ressecada, pés ressecados, mão ressecada. Era pessoas que o tanque era como se fosse um atrativo local de pessoas esperançosas, mas esperançosa em um objeto, em um lugar que não vai satisfazer a esperança de ninguém. Por quê? O que é que cogitava na ideia desse tanque? Um certo anjo descia a certo tempo. O escritor não fala o nome desse anjo, o escritor não faz questão de dizer qual era o tempo, se era a cada 5 anos, se era a cada 10 anos, se era a cada 15 anos, um certo tempo. Descia essa figura enigmática de um anjo e tocava nas águas, e as águas começavam a se mexer, a balançar, e o primeiro que pulasse era como se fosse um sorteio, uma espécie de sorteio do milagre. Quem caísse na água era curado. Mas assim, é uma história que a gente percebe que ela pesava muito na questão de que, quando você começa a ler o texto, depois havia uma festa entre os judeus, e os judeus subiam a Jerusalém. A gente percebe que, como um atrativo de trazer forasteiros, como um atrativo local, como assim, carnaval, vamos pensar no carnaval, hein? Na época de carnaval aqui, o carnaval ele atrai muita gente para cá, por causa que tem uma festa da carne, é uma festa que as pessoas fazem o que bem quiserem. E nessa questão de Jerusalém, nessa época, esse tanque também era uma espécie de atrativo. As festas que os judeus faziam, festa dos tabernáculos, festa das Páscoas, festa dos pães asmos, traziam também forasteiros também para lá. E havia um certo homem lá, que a Bíblia não faz questão de dizer quem era o nome dele, mas a Bíblia deixa bem claro que esse homem, há 38 anos, ele ficava ali.
A Bíblia não está dizendo que este homem tinha 38 anos de idade. Não, a Bíblia não está dizendo. A Bíblia está dizendo que o tempo que ele permanecia ali, esperando o movimento das águas, era exatamente 38 anos. Isso aqui é muito tempo. Muito tempo. A Bíblia não está dizendo que ele estava enfermo há 38 anos. Ela está dizendo que ele há 38 anos esperava um milagre através desse tanque. Então cogita-se a ideia, ele era muito mais velho que 38 anos. Ele tinha essa enfermidade há mais do que 38 anos. Esse é o pensamento que dá para ver pela lógica. E o que eu acho lindo de Jesus, que Jesus é tão maravilhoso, pela onisciência dele, pela presciência dele, ali era cheio de doentes, tinha cegos. O próprio texto diz assim, ó, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas. Jerusalém tinha 12 portas de entrada. Tinha a porta dos cavalos, a porta das ovelhas. Eram 12 portas que poderiam entrar por Jerusalém. E bem perto da porta das ovelhas tinha esse tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Lá já dizia grande multidão de enfermos. Quando a Bíblia usa essa expressão grande multidão, porque havia muitos doentes mesmo, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Eu fico imaginando qual era a esperança do cego, porque para poder haver água mexendo, tinha alguém avisar para ele ou falar, porque como é que o cego vai ver a água mexendo, né? Mas o que eu acho lindo dessa história é que quando Jesus entra em Jerusalém e vai para este tanque, Jesus já sabia que dentre tantos enfermos que ali estavam, havia um homem que há 38 anos esperava o movimento dessas águas. E o que eu acho mais bonito, o que mais chama a atenção aqui, que dos 4 evangelistas, o único que faz questão de registrar a história do tanque de Betesda, trazendo a história do anjo dentro dela, é o evangelista João. E nessa narrativa, que o anjo curava essas pessoas, tem 2 coisas a se depreender. Ou Jerusalém sustentava essa história de que um anjo descia a certo tempo para poder movimentar as águas e as pessoas serem curadas, ou essa história era uma narrativa criada pelos próprios judeus para atrair pessoas para lá, ou esse anjo aqui não tinha tanta credibilidade porque somente um autor resolveu escrever. Por quê? Se João era conterrâneo de Mateus, se Mateus era conterrâneo de Lucas, se Mateus era conterrâneo de Marcos, Lucas já veio depois, né? Que Lucas não é judeu, Lucas era grego. Se os outros 4 não fizeram questão de colocar isso, percebe-se que em nenhum momento da Bíblia nenhum anjo descia para curar ninguém. É uma coisa assim muito a se pensar sobre desse anjo que descia a certo tempo para curar. Mas independente disso, o que eu acho também interessante é que Jesus não faz questão de tocar na história do anjo. Ou seja, é uma coisa a se pensar. Se fosse de fato real, um anjo descer a certo tempo para curar alguém, Jesus podia ter tocado. Não, hoje você não precisa de anjo, hoje quem está aqui é o Filho de Deus e vai lhe curar. Jesus não toca na história do anjo, Jesus não desmente ele. Jesus simplesmente chega para aquele cidadão, olha assim, meu querido, estava ali um homem que havia 38 anos, Jesus vendo deitado, sabendo que estava ali registrado havia muito tempo,